Salve, guys! Bem-vindo de volta ao nosso canal. Dizer que o Ethereum, esse ano passado, performou bem não vai ser legal, porque nós vimos que ele não entregou tanta simetria. Vimos também no vídeo de ontem que os stakes de Ethereum estão sendo solicitados devido a uma saída da Celsius. Vimos também alguns problemas e um novo roadmap para o Ethereum. Muitos vêm no vídeo e comentam que é o fim do Ethereum. E é sobre essa narrativa que não é dica de investimento que eu compro o Ethereum, porque todo mundo desacreditando o Ethereum se tornou um cenário interessante para a gente poder estar aportando quem acredita no Ethereum. Por quê? Muitas narrativas se constroem assim, em meio a descrenças, são pontos onde está acumulando e lá na frente os que estão desdenhando e falando pode se arrepender ou não, só o tempo vai dizer. A verdade é que a decisão implícita da SEC abre caminho para o ETF de Ethereum. A matéria aqui de Luciano Rocha trazendo informações importantes sobre uma possível aprovação de ETF. A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, a SEC, se debruçou para avaliar os ETFs à vista de Bitcoin que estão sendo cogitados para o dia 10. Esqueci, pessoal, aquele combinado nosso, não custa nada deixar o like se você já é o segundo vídeo que você vem aqui, então se você já gostou, deixa teu like, se inscreva, assim o vídeo chega para mais pessoas e eu consigo bater a meta de 10 mil inscritos, uma meta um tanto quanto ousada para levar mais conhecimento e notícias para o mundo cripto aqui no Brasil. Mas de acordo com James Seyffert, analista de ETF da Bloomberg, a agência já deu sinais para aprovar os ETFs de Ethereum, pelo menos de forma implícita e não velada. Sendo assim, se deu sinal verde para o Ethereum, a narrativa será que do Bitcoin já vai ser aprovado? O que eu posso garantir a você que o próximo na linha de frente é o Ethereum. Não é Solana, não é Radix, não é Cardano e muito menos a Vax. É Ethereum que tem um ETF. Caso o Bitcoin consiga aprovação, o preço do Ethereum pode explodir. Seyffert já afirmou que isso ocorreu quando a SEC liberou os ETFs de futuros de Ethereum no ano passado. Com essa decisão, segundo o analista, a agência aceitou implicitamente a classificação do Ethereum como commodity. Esse é um ponto importante. Muitos inscritos meus lá no grupo já havia comentado que lá tem muita discussão, pessoal, sobre vários temas, só se tornando membro, falando que sempre a SEC não tratava direto o Ethereum, falando que ele era um valor, um seguro, um valor mobiliário, e agora indiretamente caracteriza como uma commodity, assim como determinou a Comissão de Negociação de Futuro e Commodities, CFTC. Aceitou o ETF de Ethereum sem contestar, isso foi um ponto importante. Do Bitcoin teve algumas luzes, mas do Ethereum foi direto. Isso pode acontecer no spot também. É um movimento que você tem que avaliar. Não estou dizendo para vocês que o Ethereum é lua. Mas na linha de frente, no meu modo de pensar, se o ETF de Bitcoin for aprovado, eu garanto que o Ethereum vai bater $2.600 e facinho, pessoal. Porque o que vai acontecer? O dinheiro vai entrar no Bitcoin e depois vai encaminhar para o Ethereum. Como o Ethereum tem a menor market cap, pode subir mais. Isso é importante. Ao falar sobre o Ethereum, o analista aludiu à aprovação do ETF de futuros de Ether em outubro de 2023. Para a gente se lembrar, naquela ocasião, a SEC aprovou os ETFs que já colocavam o Ethereum como uma commodity sem qualquer objeção. Isso são pontos subliminares, aquelas mensagens subliminares. Isso significa que a SEC não contestou a classificação do Ethereum por meio do processo de registro do ETF na CFTC. A SEC poderia sim ter negado o pedido de ETF, afirmando que o Ethereum era um valor mobiliário e ela não o fez. Por que ela não fez, pessoal? Muitos também acreditam que tem grandes players dos Estados Unidos, que a China é dona do Ethereum. É uma teoria da conspiração e não uma commodity. Mas isso não aconteceu e os ETFs passaram sem problemas. Lembrando que o Ethereum, a segunda maior moeda, está desacreditado e entregou pouco em 2023. Vários analistas acreditam que 2024 é um ano do Ethereum. Não só ele, a Matic também não performou muito bem. Mas entre Ethereum e Matic, nesse primeiro momento, eu fico com o Ethereum devido à narrativa dele de pessimismo. A CFTC está chamando abertamente o Ethereum de commodity. Eles não são chamados de títulos. A SEC aprovou o ETF de futuros de Ethereum. Então, Gary Gensler, o presidente da SEC, nós vimos em 2023 até a exaustão, não dirá explicitamente se Ethereum é um título ou uma mercadoria. Mas em sua ação, ao aprovar esses ETFs de futuro de Ether, eles estão aceitando implicitamente que esses futuros como commodities. Por quê, pessoal? Quando foi esse pedido do Ethereum para futuros, prestem atenção, coisa que vocês não prestaram atenção no último vídeo sobre isso, já faz tempo, devido lá em 2022, o canal era pequeno.
Quando teve a aprovação, por baixo dos panos foi dito que o Ethereum era commodity. Ninguém percebeu nisso. Ninguém só percebeu que foi aprovado o ETF de futuros. Mas mal sabia a SEC e nós que um ETF já devia sendo planejado lá de trás. Então, o pedido de futuros tratando e descrevendo o Ethereum como commodity e a SEC não negando, o que vai acontecer? Maio, chegou o ETF. SEC nega o ETF de Ethereum devido a ele ser um valor imobiliário. Aí eles vão erguer a mão. Peraí, mas lá em futuros, quando foi um ETF de futuros, nós tratamos ele como commodity e a SEC não colocou interposição. Entenderam a jogada? Mas essa aqui é uma ação ao aprovar o ETF de futuros de Ethereum. Eles estão aceitando, então isso aí implicitamente que ele é uma commodity. Saver também disse que a SEC provavelmente não tinha espaço para contestar a classificação. Se isso acontecesse, a SEC provavelmente teria que cancelar a listagem de ETF de futuros se considerasse o Ethereum como um título. Mas a agência quer evitar essa confusão e decidiu acatar a classificação da CFTC ainda que de forma revelada. Então, não teve muitas notícias, ninguém falou nada, por isso que eu sigo confiante no Ethereum, porque o CFTC caracterizou como commodity. Lembrando que SEC Valores Imobiliários, CFTC, commodities nos Estados Unidos e ponto. Se a CFTC falou que é commodity do Ethereum e aceitou o pedido de futuros assim, a SEC tem que ficar quietinha e não pode falar nada. E isso vai se propagar para um ETF de Ethereum Spot. Já as outras criptos a gente não sabe, no primeiro momento só temos Bitcoin e Ethereum. Então a lógica é a gente ir na tendência do mercado e tentar nadar junto com as baleias, não como uma sardinha falando que o Ethereum vai morrer, sem ter um embasamento, sem ter tido um grande problema e com ETFs para ser aprovado. Os primeiros ETFs de futuros de Ethereum nos Estados Unidos chegaram ao mercado em 2 de outubro, com várias empresas de investimentos lançando um total de 9 fundos na Chicago Board Option Exchange, a Cboe. A maioria delas, como ProShares, VanEck, Bitwise, também solicitou ETF de BTC, que estão sob análise e provavelmente devem ser aprovados ETF dia 10. Não seria apenas a SEC indo contra a indústria de criptomoeda. Se eles chamaram o Ethereum de título, está indo contra a CFTC. Aí a briga fica enorme, porque a CFTC vai falar assim, quietinho, SEC, vocês tratam de valores imobiliários. Nós já determinamos que o Ethereum é commodity. E por isso que acho que poderemos ver potenciais ETFs de Ether aprovados também este ano, observou o Safer. SEC perdeu recentemente um processo judicial no âmbito de um litígio semelhante, no qual isentou o índice SPIKES, um índice de volatilidade de ações, da definição de futuros de títulos, sob a alegação de promoção da concorrência entre esses índices. Não há precedentes aqui para dizer que é importante com essas coisas são registradas, são coisas diferentes. A SEC tem um prazo até maio de 2024 para dar sua decisão final sobre os ETFs de Ethereum da VanEck, Arc20 Share e a Hashdex. Essas serão as primeiras decisões sobre um ETF de Ethereum nos Estados Unidos de 2024 e com a aprovação de Bitcoin ele vai aumentar a probabilidade. Agora vou te contar um segredo aqui. Se tivermos a aprovação do ETF Spot Bitcoin, via VanEck, 20 Shares, Hashdex pedindo um ETF Spot de Ethereum, a BlackRock e os demais vão falar, opa, peraí, vai dinheiro para lá? Queremos um ETF de Ethereum também, principalmente se o ETF de Bitcoin for um sucesso. Então acompanha comigo que lá para mais nós estamos voltando, ou provavelmente antes. Para o canal continuar crescendo, preciso de você que fica até o final do vídeo e às vezes sai sem se inscrever. Não custa nada, pessoal. Não paga nada, mas ajuda muito o canal, beleza? Tamo junto, nos vemos mais tarde com um vídeo no canal.